Meus queridos, todo mundo preocupado aí com a queda dos fundos imobiliários, né? Pois é, a preocupação normalmente é falta de conhecimento. Então hoje eu quero trazer aqui como tá a minha carteira, para você entender o que tá acontecendo, não só com a sua carteira, mas com os fundos imobiliários em geral. E depois eu vou ler um relatório aqui com você, porque isso normalmente não acontece, eu nunca tinha visto até então, e a gente vai aproveitar de uma oportunidade dentro dos fundos imobiliários, beleza? Então se você tá chegando agora no canal, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Aqui você vai aprender coisa pra caramba, vai ser o melhor canal de investimento do planeta Terra, isso eu te prometo. Maior e melhor canal do planeta Terra sobre investimentos. Olha que loucura, estamos sendo ousados. Depende de você para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal pra gente cumprir essa meta. Se até o final do vídeo eu não te ensinei nada, aí você tira a sua inscrição, tira seu like aí pra deixar o dislike, beleza? Então olha só, quando eu abro aqui a carteira de fundos imobiliários, muita gente se preocupa com uma coisa errada, né? Porque, por exemplo, eu vou tirar aqui essa coluna, na coluna que eu vou editar, eu vou tirar essa parte da rentabilidade, beleza? Então muita gente vê a sua carteira de fundos imobiliários dessa forma. Então tá lá, ó, os fundos imobiliários têm 250 mil investidos, caindo 4,49, beleza? Aí, nossa, tô preocupado, ó, o fundo imobiliário aqui caindo 10%, 2%, 8%, 4%, 3%, tudo no vermelhinho. Só o Gari aqui que tá uma quirelinha no verdinho, né? Inclusive, se baixar mais aqui, você não vai ver. Olha que tem um fundo aqui subindo 2, 3 e o resto tudo caindo, né? Inclusive aqui o meu patinho feio. Então, quando você olha assim, é normal que você se assuste. Afinal, você tá olhando pra coisa errada. Lembra que nos fundos imobiliários ele tem uma lei. Qual que é a lei dos fundos imobiliários? Distribuir 95% dos lucros auferidos no semestre. Então, quando você vai olhar a sua carteira de fundos imobiliários, você não tá permitido, presta atenção, isso aqui você vai anotar. Você não está permitido olhar a variação. Isso não é permitido pra você. O que você tem que olhar? Você tem que olhar a performance. O que é a performance? É a variação mais os dividendos que você recebeu, tá? Porque, por exemplo, se o dividendo você recebeu 12% no ano de dividendo, 95% do lucro dos fundos imobiliários, esses 12%, a variação de cota aqui tá dentro daqueles 5% que ele guarda, que às vezes nem guarda, né? Mas tá dentro da variação de cota ali do fundo imobiliário, pela variação de mercado mesmo, especulação de mercado, né? Às vezes pode ser porque subiu ali o valor patrimonial do fundo e aí por isso ele sobe também, pode ser que aconteceu alguma coisa ruim com o fundo, por isso ele dá uma despencada, pode ser macroeconômico, não aconteceu nada com o fundo, mas tá caindo, não aconteceu nada com o fundo, tá subindo, enfim. Então você olhar apenas para a variação, você tá tirando 95% do trabalho do fundo imobiliário, que é te remunerar através de fundos imobiliários. Uma conta simples, vamos pro quadro preto aqui só pra você entender, e aí eu já vou te mostrar uma coisa que vai fazer você olhar para os fundos imobiliários de maneira diferente. Olha só, se 95% dos lucros dos fundos imobiliários é distribuído na forma de dividendo yield, você concorda comigo que o dividendo yield tem que ser levado em consideração quando você tá olhando a sua rentabilidade nos fundos imobiliários? Porque se você olha só a variação, o que você tá levando em conta aqui? Você tá olhando o que não foi distribuído, e em geral os fundos imobiliários até distribuem mais de 95%. 95% é o mínimo obrigatório, mas muitos distribuem 100%. Às vezes tem até uma reservinha guardada que guardou um pouquinho lá uns meses atrás e distribui talvez até mais de 100%, né? Então, se você levar em consideração só a variação, como a gente olhou ali na minha carteira, você está considerando ali os 5% mais oscilação de mercado, né? Vou colocar aqui, ó, market make, né? Vou colocar aqui, ó, M2M, né? Que é a marcação de mercado, tá? Só pra você entender aqui, eu não precisar escrever tudo, né? Então, quando você olha pra sua carteira, você tem que fazer o quê? Pra você fazer a conta certa, você tem que olhar o dividendo que você recebeu, mais a variação, né? Então, aí você olha a performance. Faltou um R aqui, né? Ficou performance, mas tudo bem. Então, olha só, se você tem aqui, só pra você entender, 12% de dividendo yield em um ano, e aí você tem uma variação de cota menos 3, aqui eu vou fazer uma continha de padaria pra você entender, mas percebe que você não tá em 3 negativo? Na verdade, você tá 9 positivo, correto? É só uma continha de padaria, não é assim que faz, mas só pra você entender. Quando você for olhar pra sua carteira de fundos imobiliários, o que você tem que olhar? Você tem que olhar a performance, tá? E aqui no Investidor 10, inclusive é bem facinho, é só você clicar aqui em editar colunas e aqui você coloca, ó, rentabilidade. Eles não deixam essa opção ativa aqui de maneira padrão, né? Então você tem que colocar mesmo. E aí, olha só a performance. Agora ficou bonito, né? Praticamente tudo agora tá no positivo, né? Olha lá, o Gary aqui tá 0,4 no positivo, mas a performance é 6, porque já tem mais ou menos uns 6 meses que eu tenho ele. Cada mês pagou 1%. Então, o GGRC lá, ó, 1%. MXRF11, 44%. Agora ficou bonito aqui, né? Agora ficou bonito. Então, perceba que você tem que olhar a performance. E quando a variação tá negativa, como está aqui na maior parte, é a oportunidade de você fazer o quê? É a oportunidade de você comprar mais, meu parceiro, se o fundo estiver bem, Olha isso aqui, cara. O HGLG a um preço de 158 é absurdo. O KNRI com preço abaixo de 140. Olha o meu preço médio quanto era. Abaixo de 140, cara. Isso aqui não aconteceu muitas vezes, não. Dá uma olhada nisso aqui. KNRI 11. O meu Google aqui já tá tão acostumado em ler RI
quando eu digito KNRI, se eu digito um número depois de 4 letras, ele já digita RI na frente, né? Mas quando você digita aí KNRI, olha só o que aconteceu aí. Vou colocar aqui no gráfico máximo. Olha só, ele abriu ali, fez seu IPO com a cota de R$100, ele chegou a bater 170, aí ele caiu aqui de novo, em 2015 isso aqui, era 110, e depois que ele atingiu aqui a estabilidade ali do 150, ele permaneceu, olha só, de 147, aqui que é essa linha do 150, deixa eu até traçar a linha aqui, ficar bem bonitinho, bem enxergável, né, pra você. Olha só, grande parte do tempo dele, ele passou acima de 150, acima. O 140 tá mais ou menos aqui assim, né? 140 tá mais ou menos aqui. Perceba que foram raros momentos que ele permaneceu abaixo de 140, raros momentos. E agora ele bateu ali, né, abaixo de 190, de 140 aqui, ó. Então perceba que a gente tá num momento em que a sua atenção tem que ser chamada. Não quer dizer que é momento de compra. Calma, não quer dizer que é momento de compra. A sua atenção tem que ser chamada. E como que você fica sabendo dessas coisas, né? Eu uso a GD Tools, que é uma plataforma própria aqui do canal Geração de Dividendos. Se você quiser ter acesso a GD Tools aí, essa parte do Método 2 de 1, onde já tem todo o ranqueamento do Método 2 de 1. Pra você que já é aluno do Método 2 de 1, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você que não é aluno do Método 2 de 1 ainda, você clica aí no link e vem aqui em como usar. E aqui em como usar eu gravei um vídeo pra você entender o que funciona, né? O pessoal do Método 2 de 1, que já conhece como que funciona o Método 2 de 1, vai entender mais como que essa plataforma funciona. Mas pra você que não entende como que é triado o Método 2 de 1, que é o meu método de análise de fundos imobiliários pra ranquear os fundos imobiliários, pra você conseguir entender ali qual que é o que tá mais barato e com o maior pagamento de dividendos, você tem uma facilidade imensa para poder avaliar esses fundos imobiliários. Aí quando eu coloco aqui lajes corporativas, perceba que aparece aqui 8 fundos imobiliários que passaram nesses filtros padrões aqui que eu coloco. Inclusive, a gente tá adicionando filtros aqui e os filtros do Método 2 de 1 já estão aqui também, de ancoragem, oportunidade de risco, tá? Então dá para você usar isso aqui para otimizar aí muito as suas análises e os seus aportes em fundos imobiliários. Mas perceba, dentro dos fundos de lajes corporativas, de todos os 8 fundos, eu tenho apenas 2. Um é o GTWR, que é um fundo de risco, e o outro é o KNRI, que é um fundo de ancoragem. Ele tem muita liquidez, olha só, liquidez média aqui, tem 7 mil, ele é o fundo de laje corporativa que tem a maior parte da liquidez. Por quê? Porque ele não é só laje corporativa, ele tem um pouquinho também ali de logístico, igual o ALZR, né, que é o Aliança, também tem um pouquinho de logística em renda urbana. O caso KNRI é só logístico e laje corporativo. Como tem mais laje corporativo, deixei aqui classificado como laje corporativa. E perceba agora, meu parceiro, há muito tempo você não vê o KNRI entregando uma rentabilidade maior que 7% de dividendo yield. E hoje você consegue perceber que o dividendo yield dele tá batendo ali 8,30 e tá descontado com potencial de regressão à média, né? Potencial de regressão à média. Um PVP de 0,86 para um fundo como o KNRI, se não tá tendo nenhum problema, problema. Quando a gente olha aqui o histórico de PVP do KNRI, percebe isso aqui, cara. Dá uma olhada nisso aqui. O PVP médio dele fica em 1,02, o médio. Ele só esteve abaixo e no momento atual é o momento que ele tá com o PVP mais baixo, 0,85, né? Ele teve ali em 2022, pós-crise 0,88, ali durante a crise 0,90, foi caindo, depois subiu, regrediu a média ali de 1,04 e agora tá 0,85 de novo. Então a gente tem aqui realmente um histórico de média de PVP bem alto e agora ele tá bem baixo. Então, como que a gente vê se tá no momento da gente comprar o KNRI ou não? Porque a gente já viu que o preço tá mais barato que o comum. O preço tá mais barato do que o normal. Ele tá pagando mais do que o normal. 8% de rentabilidade no fundo, de dividendo yield, se for um fundo muito bom, é um bom rendimento. 8% corrigido IPCA, aquele repasse IPCA, é bom. É IPCA mais 8 praticamente, né? Com a segurança lastreada em imóveis e ainda com potencial de valorização, é justamente isso que o Método 2 de 1 olha. Potencial de valorização, regressão à média aqui. Se ele voltar para 1 de PVPI, você vai ter 14% de valorização, né? Mais 8% de dividendo. Seu yield on cost vai ficar muito mais alto depois. Então, perceba que a gente tá no momento de oportunidade. Momento de compra, oportunidade significa compra? Não. Olha só o que tá escrito aqui nessa caneca, ó. Nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. Então, não é porque o KNRI caiu que ele tá em oportunidade. Não é porque ele caiu que ele tá em oportunidade. Isso aqui tem que ligar a sua alerta para você ir ler o RI. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos ler o RI aqui. Então, esse RI aqui é o último que saiu de agosto de 2024. Ah, Léo, a gente já tá em setembro. Por que não tem o de setembro ainda? Pra soltar o relatório de setembro, primeiro tem que fechar setembro, porque ele faz a DRE, faz todo o balanço ali patrimonial do fundo, depois do fechamento do mês, né? Então tem que esperar o mês fechar primeiro. Então o de setembro vai sair quando a gente tiver em outubro, beleza? Então aqui nesse relatório eu falo, conforme fato relevante divulgado dia 30/8, foi concluída a aquisição da Torre Cristal Empreendimento Rocha Vera Corporation Towers. Eu inclusive fiz um vídeo para vocês aqui e mostrei essa aquisição que eles fizeram aqui, tá? Nos termos do compromisso de compra e venda, celebrado em 22 de junho. Aqui ele fala, com relação à carteira de inquilinos do fundo, destacamos que graças ao trabalho ativo da equipe de gestão, conseguimos uma excelente performance de locação, com mais de 2,1 mil metros quadrados alugados no mercado de São Paulo e no Rio de Janeiro. 2,1 mil metros quadrados, quando você olha
pra fundo de logística, que tem 10 mil, 15 mil metros quadrados cada galpão, parece muito pouco. Mas em lajes corporativas isso aqui é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Porque o preço do metro quadrado alugado em laje corporativa é muito mais alto, 10, 20, 30 vezes mais alto do que o preço do metro quadrado lá no logístico. Então, você viu aqui que teve destaque especial para a evolução expressiva da ocupação do edifício Botafogo, localizado no Rio de Janeiro. Foram alocados 3 andares, atingindo a ocupação de 57%, que no mês anterior era 35%, ou seja, alugou pra caramba, 22% de vacância aqui desse imóvel diminuiu. Uma das alocações foi realizada por Guto Tevista, segmento de energia, expandiu operações do prédio. Além disso, tivemos a alocação do andar para a multinacional Morfo, que se dedica à restauração de larga escala do ecossistemas florestais nativos, e um andar para a Pets, né? A Pets você já conhece aí. No mercado de escritório de São Paulo, concluímos 2 novas locações no edifício Roxavera, não sei como que pronuncia isso aqui, né? Roxavera, não sei, mas enfim. E outro no condomínio São Luís. No edifício, tivemos a locação do conjunto para a empresa Goldwind, do segmento de energia também, locatário do imóvel, portanto expandiu sua ocupação, e outra empresa no ramo de tecnologia. Já no condomínio de São Luís tivemos uma locação para a empresa Briswager. Tem umas empresas aqui, né, que tem uns nomes, Binswager, é uns nomes meio difíceis, né? Atuante em segmento de consultoria imobiliária. Então presta atenção, olha que loucura. Aqui realmente teve muitos inquilinos. Isso aqui é uma notícia ruim pro KNRI? É ruim isso? Ao meu ver não, né? Tá alugando, tá melhorando ali a vacância do fundo, né? Com o resultado das movimentações acima, a vacância física ao final do mês de agosto foi de 2,89 e a vacância financeira de 6,2, e antes era maior um pouquinho, né? A vacância financeira ajustada pelas carências previstas nos contratos de locação ficou de 7,32. Reafirmando nosso compromisso com as melhores práticas ambientais, aqui ele fala que ganhou ali um prêmio, né? Conforme informado no nosso comunicado, vai distribuir R$1 por cota. Beleza. Então até aqui tudo bem, boa notícia, né? Essa parte de rentabilidade aqui, ela compara a rentabilidade, mas isso aqui não importa muito pra gente tem que ver o quanto tá rendendo agora, né? Negociação em liquidez, negocia cota pra caramba, né? 2,55% do fundo, em geral, foi movimentado, volume médio de negócio 951, então não tem problema nenhum com liquidez, né? Inclusive eu mostrei aqui, né, pela GD Tools, que é o que tem a maior liquidez aí de todos os fundos de lajes, né? De todos os fundos de laje que apareceram ali. Consegue perceber aqui que a liquidez, que essa parte cinzinha realmente veio aumentando e que a cota do mercado reinvestindo, olha só, lá desde dezembro de 2010, subiu de 100 para R$400 praticamente, né? Então multiplicou aí 400% seu investimento. Vacância física, quanto a financeira vem diminuindo, né? Desde setembro de 2023 ali, as lajes corporativas estão vivendo um momento difícil depois da pandemia. Tá demorando muito realugar, né? Parece que o novo normal para o setor de logística é essa vacância aí. Parece que isso é um novo normal. Então, quando você vê um fundo imobiliário diminuindo essa vacância física, realmente quer dizer que ele tá trabalhando ativamente ali para bater o mercado, né? A média do mercado. Você consegue ver que tá diminuindo a vacância, tá diminuindo tanto a física quanto a financeira. Que você consegue ver a receita por estado, grande parte de São Paulo. Aqui os contratos típicos e atípicos. Grande parte dos contratos típicos vem dos escritórios mesmo, né? Escritório, laje corporativo tem contrato mais típico e o logístico tem ali o potencial de fazer contrato atípico. O reajuste aqui, grande parte pelo IPCA, um pouquinho pelo IGPM. O prazo médio dos contratos firmados é de 9,43 anos e tem aí o prazo médio remanescente dos contratos de 3,8 anos. Datas de revisionais, aqui você consegue ver o data de vencimento dos contratos, só a partir de 2027 ali é a maior parte, e cronograma de revisional dos contratos aqui, vários vão vir em 2024. Absorção das carências, quando a laje corporativa está com dificuldade de alugar, o que você pode fazer? Na carência. Você pode entrar aqui, você começa a pagar lá em janeiro, o primeiro pagamento vai ser em janeiro. Então tem essa carência aí, e essa carência não vira receita pro fundo. Então diminui a vacância física, ou seja, está ocupado, e a vacância financeira está um pouquinho mais alta. Por isso que você vê que a vacância financeira é um pouco mais alta do que a vacância física, porque tem esse período de carência. Você consegue ver que este valor aqui, ele vai aumentar, e lá em fevereiro já vai aumentar esse valor aqui na receita imobiliária, porque vai acabar algumas carências, né? Então em agosto aqui já vai vir mais esse, já aqui em setembro vai vir mais esse, enfim. Toda a vacância do portfólio é realmente de escritório. Você vê que o logístico tem muito mais segurança, né, nessa parte de vacância. Aqui você consegue ver que 3% da vacância física e da financeira é dos escritórios, então tem dificuldade é nas lajes. Ele tem ali metade laje, metade logístico, né? Tá um pouquinho mais de laje agora com essa compra desse último edifício Roxavera aí, mas em geral era 50-50. Então agora ele é mais um pouquinho de laje do que logístico, e você consegue perceber que grande parte da vacância vem realmente aí das lajes, né? Possui mais de 140 inquilinos. Isso aqui é uma pulverização de inquilinos, é muito bom isso, né? Diminui muito ali a vacância, por isso que tem um diferencial muito grande com os outros fundos de logística. Ele tem menos vacância, principalmente porque ele fez essa parte híbrida, tem um pouquinho de logística, que é mais seguro, e inclusive a parte de lajes ali, tá trabalhando ativamente, e tem muito inquilino. Então se sair um inquilino, não vai aumentar 20% de vacância do fundo, vai aumentar 2-3% de vacância, né? Isso é muito bom. Inclusive, quando você olha aqui, Léo, mas você não tá falando do FATN, o FATN tem uns problemas, a gente já analisou ele aqui, o TEP a gente já analisou ele aqui, eu não sei se eu analisei em live com o pessoal do Método 2 em 1, mas enfim, né? E o PVBI aqui, você percebe que ele tá rendendo um pouquinho mais do que o KNRI,
certo? Ah, por que você não compra então o PVBI, Léo? Bom, o KNRI, ele tem 50% logística e 50% lajes, né? Então ele apresenta maior segurança pra gente. Ele apresenta maior segurança pra gente do que o PVBI. Nesse quesito, por uma diferença tão mínima assim de rentabilidade, e você vê aqui que o PVP também não tem tanta diferença assim, prefiro o KNRI porque ele é mais seguro, tem mais segurança. Aqui mostra os prédios dele, né? Mostra aqui também, inclusive, a alavancagem no fundo. A alavancagem dele é bem baixinha. Olha só, vamos até somar aqui pra gente fazer o cálculo dessa alavancagem. Então ele tem aqui 195 milhões de alavancagem nesse prédio aqui que está em desenvolvimento, e ele tem mais uma alavancagemzinha aqui nesse último logístico aqui, Cabreúva, 150 milhões, tá? Então ele tem 195 milhões mais 150 milhões de dívida, 345. A gente vai fazer o cálculo da alavancagem dele total depois aqui, se ele não tiver, se ele não mostrar pra gente aqui no decorrer do relatório. Aqui você consegue ver a receita de locação, o potencial dele é 28 milhões, tá lucrando aí só 25 milhões por conta realmente da vacância e das carências, né? Então isso aqui é o quanto vai aumentar de carência, que é os 353 mil reais ali, e isso aqui é o prejuízo ali da vacância. Lembra, tem 14% ali, 13% de vacância dos lajes, né? Então se conseguisse alugar tudo isso, daria mais 1,8 de receita imobiliária. Aqui a gente consegue ver a distribuição dos resultados, então isso aqui é muito importante que você analise isso. Olha só, receitas do aluguel, tá? 20 milhões. Receitas do aluguel antecipado ali, isso aqui sempre leva em consideração um mês, né? Inclusive aqui, ó, você pode ver esse númerozinho 24, é só descer aqui e dar uma lida. Eu considero apenas as antecipações de receita do aluguel referente à competência do mês vigente, tá? Então, se tiver antecipado aluguel lá de janeiro, por exemplo, isso vai aparecer na competência do mês vigente. Então, a gente não vai receber mais aluguel no mês vigente, no mês agora, né? Então, não precisa se preocupar. Receita financeira aqui com dinheiro que tá parado por conta da última subscrição que foi feita, quase 6 milhões. Lucro com a venda de ativo 2 milhões. Ele teve um resultado aí de 25 milhões, né? Usou 2,7 milhões da reserva e distribuiu ali seus R$1. Você consegue perceber que o resultado mensal dele, talvez esse seja a maior preocupação do pessoal aí com o KNRI, é que ele renda ali e continua entregando esse resultado de 0,9. E aí ele não vai conseguir continuar pagando R$1. Para isso a gente tem que ver o quanto que ele tem de reserva para ver que se ele continuar tendo esse resultado só de 0,90 centavos, sempre 0,90 centavos, 0,90 centavos, consegue perceber aqui que ele realmente, ó, a receita de aluguel dele tá ali na casa dos 79, 88, 80 centavos, né? Então ele precisa de um outro resultado, e aqui no caso a despesa dele fica girando em torno ali de 20 centavos, então ele precisa ter um resultado total, juntando receita financeira, receita imobiliária, tudo, de 1,20 para continuar distribuindo R$1, né? E não é isso que ele tá conseguindo fazer. No caso aqui, ó, se a gente somar tudo o que ele teve de resultado neste mês, ó, 80 centavos mais 8 centavos mais 21 centavos. Ele teve 21 centavos de receita financeira e 8 centavos ali, dá R$1,09. E aí ele despesa de 20 centavos, né? Então daria ali o resultado de 90, 89 centavos. Então ele usou 10 centavos da reserva. Essa reserva dura para sempre? Não. Aqui a gente consegue ver no fluxo de caixa no mês de agosto. Olha só, ele recebeu aqui os aluguéis, receita financeira e tal, custo da oferta ali, que ele teve que pagar o custo da oferta que ele fez, compra de ativo, que foi a compra do Roxavera lá, benfeitorias e tal. Isso aqui tá no menuzinho porque foi retirado, né? Taxa de administração, isso aqui é manutenção, rendimentos distribuídos e tal. E no final aqui ele ainda ficou com um saldo de 112 milhões, né? Ele pode comprar algum outro ativo que esse saldo aí de 112 milhões. Como ele tirou grande parte aqui do dinheiro que ele tinha em saldo, a receita financeira dele vai diminuir, não vai ser mais 0,21, né? Vai aumentar um pouquinho a receita imobiliária, porque agora o Roxavera lá é dele, então ele aluga aquilo lá, então ele tem agora uma maior receita imobiliária, mas diminuiu a receita financeira. Então a gente precisa esperar realmente o próximo relatório aí, para ver o quanto que tá tendo de receita imobiliária, enfim. Mas com certeza, grande parte do medo das pessoas que estão olhando pro KNRI é que ele diminua o rendimento dele. E na pior das hipóteses, diminuiria ali de 1 para 90 centavos. A gente precisa ver quanto seria o rendimento do KNRI a 0,90 centavos. E lembrando que isso aqui é um momento teoricamente temporário, né? Temporário. Pode ser que ele nunca consiga alugar? Pode ser que ele nunca consiga alugar essas partes de logística que está desalugado. Pode ser que ele nunca consiga alugar essas partes novas agora do Roxavera. Pode ser que ele nunca consiga aportar esses 112 milhões aqui que ele tem, que isso aqui ele pode comprar talvez de um galpão logístico, né? Então pode ser que ele nunca consiga, pode ser. Só que isso aí seria o pior cenário. Então, se a gente calcula pro pior cenário e sente segurança no pior cenário, quer dizer que no melhor cenário, então, tá tudo ok, né? Tá tudo tranquilo. Então, vamos fazer essas continhas aqui. Primeira coisa que eu tô devendo é o cálculo da alavancagem. Como que a gente calcula? Tô olhando aqui pro informe mensal do KNRI, a gente tem que ver o ativo total e a gente tem que ver aqui o quanto tem de alavancagem, que seria as obrigações, né? Tem essa obrigação aqui, mas essa obrigação aqui, que teoricamente é aquilo que a gente calculou, né? A gente tem 345 milhões de obrigação ali pela alavancagem. E aí, para você calcular o quanto tem de alavancagem, é só você colocar ó, 345,3 milhões ali, dividido pelo ativo total do fundo, que é o quanto que tem ali de ativo em geral de imóveis, tanto logístico quanto laje. Então você consegue ver aí que a alavancagem no KNRI é bem baixinha, né? 6,88.
60,88. Não tem problema com a alavancagem não, fundo tranquilo. E por último, a gente tem que fazer o cálculo ali do quanto daria de yield mensal. O yield mensal com os 0,90 centavos, que seria o pior cenário ali do KNRI, né? Então, 90 centavos dividido pela cota atual, que tá aí na casa dos 138,49 centavos. Então, dividido por 138,49 centavos, daria aí uma média mensal de 0,64, tá? A média do IFIX é 0,70. Lembrando que o IFIX agora, ele realmente tem muito, dentro dos 71 fundos imobiliários, dentro da cesta básica do IFIX ali, tem muito fundo de papel paga pra caramba. Então, lógico que quando você leva em consideração essa comparação com fundos imobiliários de tijolos, pode ser que alguns tijolos ficam abaixo do 0,7. Você tem que ter uma carteira balanceada, e é isso que eu ensino dentro do Método 2 em 1. Se você quiser fazer parte do Método 2 em 1, vou deixar o QR Code aqui pra você ver tudo que tem dentro do Método 2 em 1 antes de você entrar na turma, ver tudo que você vai aprender lá. Ali tem todas as informações de todos os módulos, o que você vai aprender, e aí, se fizer sentido pra você, você vai aprender a criar uma carteira como a maior parte dos alunos do Método 2 em 1 consegue rentabilidades como essas aqui, 0,85 mensal, 0,97, 0,94, tem uns doidos aí que me bate realmente. Então, em 2, 3 meses você já tá lendo RI, você já tá lendo todos os relatórios necessários para poder fazer uma boa análise. No caso do KNRI, considerando o pior cenário, ele tá pagando 0,64, e considerando um cenário conservador, onde diminuiria ali para 95 centavos, dividido pelo valor da cota hoje, cara, tá pagando ali 0,68, né? Então é um fundo imobiliário que tem vacância para corrigir, tem carência para corrigir, vai aumentar a receita imobiliária, tem potencial de valorização, regressão na média. É um fundo imobiliário que teoricamente faz muito sentido você aportar agora, caso você queira correr esse risco das lajes. Lembrando que tem o risco da laje aí, né? A gente tá vendo uma vacância de 3%, a gente prevê que pela gestão da Quineia, teoricamente uma gestão muito boa, tá correndo atrás, inclusive tá entregando vários aluguéis agora, pode ser que ele continue diminuindo essa vacância, mas pode ser também que aumente, né? Então não tô falando pra você aqui que não tem risco, pode cair, pode continuar caindo mais ainda, inclusive. Mas, presta atenção, isso aqui não é recomendação de compra, não tô recomendando que você venda nenhum ativo pra comprar isso, não tô recomendando que você compre também KNRI, mas abaixo de R$140, eu acredito ser uma boa tese de investimento, apesar de no momento não estar no melhor cenário, e é justamente por isso que está descontado, né? Se estivesse num bom cenário não estaria descontado, é justamente na hora de escutar os barulhos dos canhão, né, que a gente consegue fazer bons aportes. É por isso que eu vou comprar agora um pouquinho de KNRI. Então vamos lá para nossa Clear. Esse mês, se Deus quiser, vai ser um mês de muitos aportes, porque tá tendo muita oportunidade mesmo. Ontem mesmo eu fiz um aporte numa empresa aí absurda, na minha opinião, uma das melhores small caps que tá tendo na bolsa de valores agora para você aportar. A gente tá vendo a bolsa de valores despencando aí, teve vencimento das opções na sexta-feira, muito capital estrangeiro saindo da bolsa. Então a bolsa caiu pra caramba, várias empresas caindo, e você tem a oportunidade de fazer boas compras agora neste mês, né? E sempre tem um rally de alta ali no finalzinho do ano, então não necessariamente pode ter nesse ano, mas lógico, a gente tá aproveitando de bons preços. Então se Deus quiser, você vai ver eu fazendo nesse mês aí vários aportes. Provavelmente vou estar secando muito a minha reserva de oportunidade e todo o dinheirinho que eu tenho guardado vou aportar. No caso do KNRI aqui, meu preço médio nele era bem alto. Então a gente vai dobrar a mão aqui, quase dobrar a mão aqui no KNRI para aproveitar e baixar muito aqui esse preço médio, né? Então eu vou fazer a compra aqui de 216 cotinhas, não deu certo, deu ordem rejeitada, apesar de você ver que o saldo disponível é esse, o valor da ordem é menor. Se você diminuir uma cotinha e comprar, aí ó, pronto, comprou, ficou 259, agora a gente coloca duas cotinhas lá, fechou, ficou um valor de 118 aqui ainda, faltou 20 pilinha, né, pra comprar uma outra cotinha, e a gente vai comprar de GGRC, que inclusive vai ganhar um vídeo pro canal aí também, tá? Então vamos pegar aqui, vai dar 11 cotinhas e pronto, sobrou R$1,44 aí. As ordens hoje então foram KNRI e o restante ali a criarinha de GGRC, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido de verdade o motivo do aporte e não só usar isso aqui como vídeo de dica. Minha intenção não é essa, eu quero realmente te ajudar a aprender a analisar e não literalmente entregar as análises de bombejada para você. A intenção é que você se torne um investidor profissional, inclusive para talvez um dia você conseguir gravar um vídeo no YouTube também ensinando mais pessoas. Eu só não vou conseguir atingir todas as pessoas desse planeta, eu tenho certeza que você vai me ajudar com isso. Primeiro, deixando o like, se inscrevendo no canal, pra você não perder informação importante como essa, e aprendendo a investir, né, pra você ensinar o seu colega do trabalho, sua mãe, pessoal da sua família, enfim. Espero que você tenha gostado do vídeo, até mais investidores, até o próximo vídeo que será excepcional.